Pessoal, então hoje sobre o Tegar, vamos falar agora, né, sobre o Tegar. E o Tegar saiu o relatório, dei uma olhada nele, né, li ele, boa parte, né, boa parte ele é repetido, tá, porque repete ali para baixo, mas uma parte inicial bem interessante, tá, e eu quero comentar alguns pontos com vocês aqui, falar também dessa queda que está tendo na cota, né, todo mundo, quem tem Tegar está sentindo na pele, né, a queda da cota, que realmente está sendo bem forte, tá? Vários fundos estão assim caindo bastante, não é só o Tegar, né? O mercado como um todo de fundos imobiliários aí sentindo muito esse momento, tá bom? Eu quero comentar sobre isso também, tá? Sobre a cota, sobre dividendos dele, tá? Valor patrimonial dele, agora PVP abaixo de 1. Há muito tempo o Tegar não ficava abaixo de 1. É um fundo muito grande, né? Acabou de fazer uma emissão recente, tá? Bem aí considerado, tá? Muita gente gosta dele. Liquidez diária, pô, excelente, né? Tá? Uma liquidez diária dessa aqui, não tem nem o que falar, tá? Muito boa, tá bom? Muito boa. E aí os dividendos, mais uma vez ali os dividendos por padrão dele, né? Considerando que é o Tegar, tá? É pouco dividendo, é abaixo aí do que os, digamos, os cotistas, né, esperam, tá? Porque é um fundo com maior risco, tá? O risco dele é um risco assim high yield. Você tá praticamente numa incorporadora aqui, tá? Que que constrói, ela é dona de duas incorporadoras. O Tegar, ele é controlador de duas incorporadoras que trabalha para ele, né? Tá construindo os prédios, terrenos lá nesses condomínios. E é um fundo assim muito diversificado, tá bom? Quem já conhece aqui, quem tem ele, estuda um pouco, sabe o quanto ele é diversificado. A gente comenta aqui no canal. Ele é tanto assim, se você pegar pra esse relatório aqui e for querer dissecar ele, tem que fazer um vídeo de 3 horas, tá? E não acaba, tá bom? Ele é realmente muito longo, às vezes cada vídeo tenta abordar um ponto diferente, né? Pra também não ficar. Ninguém quer ficar aqui 3 horas falando do Tegar, né? Vamos ficar aqui só alguns minutos, então a gente tem que aos poucos, né, ir abordando os assuntos. Um assunto que é recorrente aqui, isso daqui, né, pessoal? Aqui, o negócio aqui ficou muito fininho. Eita, deixa eu aumentar aqui a espessura dessa linha. Então, a taxa de performance, tá? A taxa de performance dele salta aos olhos. Ele é também famoso por ser um fundo muito caro, né? Tá? Então, tem muita gente que não investe nele de jeito nenhum porque não quer pagar a taxa de performance absurda. Porque o modus operandi dele realmente exige, né, mais custos, mas a taxa de performance vai para a gestora, né? Tá? Então, tudo bem, exige também mais uma galera lá focada, né, nele e tal, precisa viajar muito, precisa contratar engenheiros e tudo mais. Mas, pô, muito alta, tá? O fundo é grande, né? Realmente a taxa de performance dele espanta em muita gente, tá? Tinha que mudar isso daqui, sinceramente. Bom, mas assim, cada um faz a sua estratégia, né? Cada um tem o seu pensamento, tá? Eu realmente sinto muita taxa de performance, mas quero ver o resultado final, né? O resultado final, sabendo que a taxa de performance come muito do resultado que ele poderia entregar. Ele poderia entregar muito mais dividendo, tá? Do que ele entrega. Então tá aí, agora teve uma queda de dividendos, aqui é do mês passado, tá? O relatório sai sempre com o mês atrasado, né? Tá? Relatório aqui 1,12. Ainda eu acho que melhorou, viu? Porque antes era 2 meses de atraso, tá? Pô, esse é outro ponto aí, mas é o mercado como um todo, tá? Não é só do Tegar. Bom, tá aí, 1,12, agora foi 1,14, né? Então, realmente abaixo do que a galera espera, né? Tá? E comparando com o valor patrimonial, já começa a ficar fraco, né? Tá bem fraco aí. Já é fraco pelo que a galera espera, né? Tá? Então, bom, tá aí dividend yield, 3, mesmo assim dá quase 14%, né? Bastante cotista também, liquidez diária é muito boa. E outro ponto que a gente não pode deixar de falar é isso aqui, ó. Quantidade de ativos do Tegar, né? Agora é 216. Lembro que há poucos meses atrás era 180 e pouco, por aí, tá? Agora teve a 13ª emissão e o negócio vai disparar, né? Tá muito dinheiro, pegou bastante dinheiro e aí tá gastando, né? E vamos entrar nesse ponto, tá?
E já falo mais sobre a queda no preço da cota de mercado também. Se isso vai persistir, o que, que eu acho, tá bom? Deixem um like aí, não esqueçam de deixar o like, tá? O like ajuda muito o canal. Então tá aí, olha só o Tegar. Pá, aqui ele fala a situação do Brasil, aumentou a taxa Selic e tá todo mundo com os barbas de molho, inclusive ele, tá? Aqui, opa, aqui um ponto que ele vai falar é justamente esse, que diante da deteriorização das expectativas, principalmente para os juros e conforme mencionado, a gestão decidiu, isso daqui já estava no relatório anterior, tá? A gestão decidiu adotar uma postura mais conservadora na distribuição dos lucros da carteira de participações para desenvolvimento. Então, tal postura visa avaliar o comportamento das vendas. Uma coisa que assim, ele é uma incorporadora em forma de fundo imobiliário, tá? Praticamente, né? Então, ele precisa vender, tá? Ele precisa ter, se parar as vendas, para de entrar dinheiro. E aí para de distribuir, né? Tá? E tem muita venda para ser feita, tá? Tem, digamos, muito dinheiro a surgir aí, tá bom? Bastante, bastante mesmo, tá? Tem muito estoque aí de obras prontas para vender. Então, só que precisa vender e ainda não estão vendidas, tá? Então é importante destacar que apesar do conservadorismo, conforme observado do DRE do fundo, né, a receita proveniente da carteira de equity continua sólida, situando-se tá, de 23 a 26 milhões por mês e já acumulou 0,6 centavos aí, 6 centavos, né? Tá? Então, uma coisa que eu acho que aconteceu com esse fundo é que ele não fez gordura, né? Aliás, fez, mas gastou. Tá? Então, não ficou aí com essa gordura. É importante ter nesses momentos, tá? Reserva acumulada, porque você consegue amenizar a distribuição de dividendos ruim num período ruim, tá? Então, mas ele foi gastando, né? Tá bom? Então, portanto, a carteira continua performando bem. Decisão, maior cautela, papapá, papapá, tá? Então é isso aí do Tegarzão, tá? Aí a gente vai aos ativos aqui, olha só um ponto aqui dos ativos, tá? Ele tem aumentado bastante a posição dele em CRIs, e os CRIs dele, e outro ponto que eu vou falar aqui, tá? E os CRIs dele são CRIs bem high yield, tá? A pegada dele de CRI, fora um ou outro aqui, é bem high yield, tá bom? Então, agora, olha só, além disso, teve alguns canais até bem bravos com o Tegar, tá? Isso acho que ajudou na queda dele, que é canal grande, tá? Porque ele comprou o CPSH11. E esse é um problema, porque você está num fundo, que é o Tegar, ele é um fundo high yield. Não, não faz sentido um fundo high yield que cobra uma taxa de performance de 30%, que é o CDI, ter um outro fundo na carteira e um fundo questionável, entendeu? Por exemplo, eu não gosto da Capitânia, tá? Eu não queria ele na carteira, mas está lá, eu não tenho escolha. Eu tenho Tegar. Mas e o CPSH11, tá? Eu não queria ter. E aí você paga a taxa de performance duas vezes, tá? Porque automaticamente está pagando lá dentro, né, do CPSH11. E se não bastasse, comprou o MXRF11, tá? Comprou mais um fundo de papel, comprou bastante também, a mesma quantidade de cotas, se eu não me engano. Cotas não, mas em montante, tá? E ele não fala quanto ele pagou. Outro ponto, tá? Vamos ver aqui se ele vai falar, ó. Focado, embora possua um patrimônio, então é um fundo aí interessante, tudo, mas eu não gosto, não quero, né? Tá, mas tá lá e você paga a taxa de performance. Se você está num high yield, realmente não faz sentido você colocar um fundo desse na sua carteira, tá bom? Não tem sentido nenhum. Então, até porque é um fundo de desenvolvimento, ele sai do core dele, né? O core dele é desenvolvimento, tá? É o que gera realmente lucro. Eu acho que ele faz isso até para uma forma de manter o dinheiro ali, porque o que eu vi desde o relatório passado, tá? O fundo precisa ter dinheiro em caixa, tá? Um fundo Tegar precisa ter dinheiro, porque ele precisa fazer as obras acontecerem. Então ele precisa, tipo, se não me engano, 200 milhões, até mais, tá? Ele precisa ter em caixa. Ele precisa disso, então, e é uma forma de aumentar a gordura ali, ter um caixa, digamos, mais remunerado, melhor remunerado, né? Mas só que aqui é renda variável, né? Então você tem, por exemplo, agora o MXRF11 só em queda, queda, queda.
CPSH também, que é como todo mercado, né? Todo mundo caindo. E esses aqui que nem liquidez tem, tá? Esses aqui que acho que nem na bolsa estão. É mercado fechado, é mercado que não é negociado na B3, né? Fundo. Então, dividendo esperado, ó, pô, aí é que tá. Essa que é a crítica da galera e que faz todo sentido. Aí você tem um fundo que vai te dar 10% por mês, por ano, quer dizer, por ano, tá? Mas você tá num fundo que é o Tegar, que você não espera 10% por ano, você espera muito mais, pelo risco que você está envolvido, tá? Por ter taxa de performance nas alturas, tá bom? Então realmente não faz sentido, a MXRF11 também não faz sentido, tá? Até porque agora o mercado em queda, ó, tá aí, já perdeu, já tá perdendo, certo? Sem dúvida que já tá perdendo, tá? Porque o MXRF11 também caiu pra caramba. Fazia tempo que não caía lá pro, acho que caiu abaixo do 1 VP e talvez caia mais, tá? Além disso, o fundo possui 1 milhão de cotas, tá? Média diária, tá? Também ele não fala quanto pagou, tá vendo? E ali embaixo ele fala quantas cotas ele tem, quantas ela e quanto ela vale, mas não quanto ele pagou. O MXRF11 ainda eu acho que é mais fácil de sair, o CPSH já é menos, tá? A liquidez, né, diária, né? Tá, mas agora vai sair perdendo, né? Já está perdendo, tá? Então, portanto, esses investimentos, embora não façam parte da estratégia core do fundo, agregam distribuição de rendimentos. Não, né? Otimizam a alocação de caixa, é o que eu falei. A ideia, eu acho que deles é ter uma espécie de caixa melhor, que rende melhor, tá? Do que qualquer caixa aí, qualquer renda fixa que você vai guardar o seu caixa, né? Realmente tende a render melhor. Só que sendo uma renda variável, você tem, por exemplo, o que está acontecendo agora, o MXRF11 em queda. Então, sei lá, investiu aqui não sei, 50 milhões, né? E agora vale 48, amanhã vale 46, né? Então, complicado. Carteira tática de crise será gradativamente desmontada, tá? Mercado secundário à medida que os recursos... Então, os CRIs eu acho que fazem mais sentido, tá? Porque são CRIs high yield, vocês vão ver ali que tem um monte de CRIs high yield, tá? Então, o fundo ele é todo high yield, não adianta falar que não é high yield. Ele ter coisa que não é, tá? Medium risk, não é, ele é high yield, ele é um fundo de desenvolvimento, tá? Realmente uma performance muito boa ao longo do histórico dele, tá? É um fundo que eu tenho na carteira, tá? A gente tem que fazer ressalvas aí quanto a isso, tá? Quanto a essa, o que eu gosto do Tegar é o core dele, é construir, tá? Olha só esse daqui, ó, dá uma olhada, ó, aqui, ó, pera aí, olha isso, tá? Isso que eu quero, tá? Olha só que prédio bonito. Entendeu? Você está num fundo que construiu esse prédio. Prédio beira-mar aqui, ó, bonito lá, com um terraço lá muito bonito, tá? Um prédio chique, tá bom? Não precisa ser chique, eu gosto de construção, né? Tá? Então eu quero isso aqui, ó, também, ó. Mais do que ver um prédio bonito, você quer o seu bolso, tá? Olha só a TIR dele, tá bom? Taxa interna de retorno é lucrativo, muito lucrativo, porque você vai gastar um e vai vender por 1,5, tá? Então, pô, né, muito bom, tá bom? É isso que eu quero, e assim, é um fundo bem diversificado, é o forte dele, tá? Tem que focar nisso, ó, um monte de coisa, gigantesco, é um fundo realmente gigantesco, tá? Tem aqui uma infinidade de obras acontecendo, uma parte vendeu, outra parte vai vender, né? Tá? Então, realmente, muito grande o fundo e precisa, só que ele precisa, eu vejo pelo menos que ele precisa se aprumar na estratégia principal dele, tá bom? Começa a colocar aí, ó, olha aqui, ó, tá vendo os CRIs aí, ó, ativa aqui, estratégia core, né? Que, ó, olha isso daqui, ó, ativos da bolsa, ele tá pulando aqui a página, tá? Mas olha assim, tá, tem o Maxi Renda, que é a MXRF11, tá vendo? Já dá 3,5%, né? Quase 4% aqui. Pô, aí realmente não é legal, tá? Eu pelo menos não gosto. Equity de incorporação, detalhes dos ativos, pá. Estratégia tática aqui, a estratégia tática deles, tá? Que são os CRIs. Então, taxa de juros. Aqui ainda tá mais modesta, né? Tá? Acho que colocou agora na carteira, né? Taxa aqui mais modesta, IPCA
Mas aqui a gente já vê já que é a estratégia core, né? Porque o core deles é high yield, tá bom? Então é isso, assim, não adianta, não adianta a gente também, né? É o fundo, é isso, tá? Como um todo, assim, o fundo é muito bom, tá bom? Então, o fundo, assim, eu gosto bastante da estratégia core dele, que é construção de incorporação, é o que lucra, tá? Mas às vezes coloca umas coisas assim que atrapalha até a imagem do fundo, tá bom? Comprando outros fundos tem nada a ver e cobrando muito caro, né? E agora pagando barato, olha só, pagando pouco, tá? Pra gente fechar o vídeo aqui, pagando pouco afeta a cota. Se já não bastasse esse período difícil que a gente vai passar, ele começa a distribuir aí pouco, tá? Começa a colocar outros fundos na carteira que não tem nada a ver com ele. Então, né? E aí a cota vai realmente sentindo, né? Tá? E assim, o que eu acho? No frigir dos ovos, no final da história, tá? E eu acho que apesar de tudo é uma janela de oportunidade, tá? Tem seus porém, mas é nesses ruídos que surgem as oportunidades, entendeu? Eu vejo assim, mas você tem que aguentar a queda, pode entender que isso aqui às vezes para voltar para 120 pode demorar muito, se é que um dia vai voltar, né? Tá, a gente não sabe. Realmente ele abaixo de 1 pp aqui é raríssimo, né? Tá? Faz tempo que isso não ocorre, mas a gente não sabe, pode ser que demore para voltar aí a PVP1 e o fundo sinta, né? Isso, espero que não. É um fundo que tem muita coisa para vender ainda, né? Muita construção e loteamentos para vender, então tem muito para retornar. Caro, né? Do jeito que ele é, mas importante é boa distribuição de dividendos, né? O que a gente quer é isso daqui, ó. Final das contas, todo mundo quer é isso aqui, ó, 1,30, tá? 1,40 que ele distribuía. É o que a galera quer, mas depende do momento do mercado, depende de muita coisa e alguns vão dizer que é uma oportunidade, né? Tá bom? Então é isso, deixa um like, agradeço aí, vamos continuar de olho, tá bom? Valeu, um abraço aí, até a próxima.